Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aleatório. Dando sequência ao nosso curso de Estatística Descritiva, hoje na nossa aula de número 2, vamos tratar de medidas de centralidade. Bom, as medidas de centralidade, elas dão sequência ao trabalho que nós iniciamos na aula passada. Na primeira aula nós vimos sobre variáveis, tipos de variáveis, e quando a gente aplica essas variáveis, elas vão gerar um certo conjunto de valores. E aí esses valores têm que receber um tratamento estatístico, o papel da estatística descritiva. Bom, nós aprendemos na primeira aula a organizar esses dados, seja em tabela ou seja em gráficos, e também a classificar os nossos tipos de variáveis. Agora, nós vamos começar um passo de tentar sintetizar essas informações num único valor que seja representativo desse conjunto de dados. Então, iniciamos pelas medidas de centralidade. Nós estudaremos 3 medidas: a média aritmética, a mediana e a moda. Bom, média aritmética, ela consiste basicamente em somar os valores obtidos e dividir pela quantidade de valores que nós temos. A simbologia matemática que nós utilizamos é o símbolo de somatório, que é a letra grega sigma maiúscula. Então, como que a gente lê isso aqui? A média aritmética, que é representado pelo x barra, vai ser o somatório de todos os valores de xi, com o i variando de 1 até n, dividido por n, onde n é a quantidade de valores que nós temos para a nossa variável. Então, eu vou somar todos os valores que eu tenho do primeiro, quer dizer, i igual a 1, até o último valor, i igual a n, do x1 até o xn. Se eu tenho 20 valores, eu somo do x da posição 1 até o x na posição 20 e divido por 20. Tá? Isso é média aritmética. Quando eu tenho um conjunto de dados em ordem, em rol. Se meus dados estão agrupados, eu vou multiplicar cada valor pela frequência referente a ele. Então, quando aparece um valor e a frequência dele, significa que aquele valor repete-se tantas vezes quanto for o valor da frequência. Então, a gente faz o somatório do valor vezes a sua frequência, do primeiro até a k classe ou k linha da minha tabela, que depende de como os meus dados estão organizados, e divide pelo somatório das frequências. Essa fórmula, ela é praticamente a fórmula também de média ponderada, que é quando se atribui peso. A única diferença entre essa fórmula e a fórmula de média ponderada é que aqui a gente tem frequência, o x e a frequência, quantas vezes ele de fato ele repetiu, e a soma das frequências. Numa média ponderada, o peso é atribuído, independente daquele valor ter se repetido aquele número de vezes ou não. E também aqui a soma seria a soma dos pesos. É a única diferença. Em estatística, a gente está lidando com a frequência. Então, a fórmula é a mesma, trocando frequência por peso. Mas, para nós aqui, vai interessar para a gente essa fórmula com a frequência. Mediana. Mediana, partindo-se de dados ordenados, colocados em rol, nós vamos pegar o valor que aparece na posição central. Bom, se minha quantidade de valores for ímpar, é simples, é o número que ficou no meio. A gente representa pelo xn mais 1 sobre 2. Exemplo, se eu tenho 9 valores, 9 mais 1 sobre 2, 9 mais 1, 10, dividido por 2 dá 5. Então, o x da posição 5 é o número na posição central. Se minha quantidade de valores for par, eu vou ter 2 valores no centro, né, do meu conjunto de dados, desde que eles estejam ordenados. Muita atenção, hein? Sempre que eu for calcular a mediana, eu preciso que meus dados estejam em ordem. Se eles não estiverem em ordem, nós não podemos calcular a mediana, tá bom? E aí eu faço a média aritmética entre esses 2 valores que estão no meio. Então, se eu tenho 20 valores, então 20 sobre 2 dá 10, e 20 mais 2, 22 por 2 dá 11, então seria o x da posição 10 e o x da posição 11. São os 2 valores que estão no meio. Isso vai ficar mais tranquilo na hora que a gente ver um exemplo. Se eu tiver dados, e aí dados agrupados em intervalos de classe, uma boa aproximação, porque eu não tenho esse valor especificamente da mediana, seria aplicar essa fórmula aqui,
que a gente vai ver como que ela funciona daqui a pouco, num exemplo também tratando de intervalos de classe. Moda. Moda se refere ao número que tem a maior repetição dentro do meu conjunto de dados. Bom, se os dados não estão agrupados, basta olhar aquele que aparece mais. Pode acontecer de eu não ter moda e aí a minha amostra vai ser uma amostra amodal, sem moda, ou pode acontecer de eu ter uma moda, duas modas, três modas, quatro modas. Eu posso ter mais de uma moda desde que eu tenha valores que se repitam o mesmo número de vezes. Se eu não tiver nenhum valor que se destaca, todos aparecem exatamente a mesma quantidade de vezes, então a gente fala que é uma amostra amodal. Se os dados forem agrupados em intervalos de classe, da mesma forma que da mediana, nós podemos chegar a uma boa aproximação da mediana através da moda, através dessa fórmula, assim como fizemos com a mediana. E a gente vai ver isso também, como aplicar essa fórmula num exemplo logo mais. Bom, primeiro exemplo. Vou calcular a média, a mediana e a moda para esses conjuntos de dados. Primeiro passo. Os dados, está vendo que eles estão desorganizados, a gente precisa ordená-los, colocar em ordem. Então, colocando a letra A em ordem, a sequência vai ficar assim: 2, 3, 3, 3, 3 aparece 4 vezes, o 4 duas vezes, o 5 duas e o 6 duas. Bom, média, soma de todos os valores, do primeiro até o último, dividindo pela quantidade de valores, que são 11. Então, a soma deu 44, dividido por 11 dá 4. Essa é a nossa média aritmética. Mediana. Nosso valor é ímpar, né? Nosso N é ímpar, nossa quantidade de dados é ímpar. Então, eu vou pegar aquele valor que está no meio. Olha lá, posição N mais 1 sobre 2, posição 6. É só vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dados ordenados, posição 6. Valor central, mediana, está resolvido. Moda. Valor com maior frequência. O número que aparece mais vezes é o 3, tem frequência 4. Moda. Pronto. Então, rapidamente calculamos média, mediana e moda para um conjunto de dados. Na letra B, colocando em ordem, nós temos aqui 9, 10, aparece 3 vezes, o 11 também aparece 3 vezes, o 12 aparece 2 vezes e o 14 uma. Média, somo todos os valores, divido pela quantidade, então a soma deu 110, dividido por 10 dá 11. Como aqui a quantidade de valores é par, são 10 números, eu vou pegar os dois valores que estão no meio. É um procedimento bem simples para facilitar e não ficar memorizando fórmula, é esse aqui, ó. Divido no meio meu conjunto de dados ordenados. Dividir no meio, eu pego esses dois valores que estão aqui, ó. Como eram 10, o risco ficou 5 para a esquerda, 5 para a direita. Pego esses dois valores e faço a média aritmética entre eles. É isso que a fórmula faz, tá? De forma bem simples. Então, eu pego posição 5, posição 6, somo, divido por 2, como é o mesmo número, vai dar 11, a nossa mediana. E a moda. Como o 10 aparece 3 vezes e o 11 também aparece 3 vezes, nós temos duas modas. Nossa amostra é bimodal. Eu tenho moda 10 e moda 11. Bom, se meus dados aparecem em uma tabela de frequência, eu vou colocar uma coluna nova, que nós não tínhamos trabalhado na aula anterior, que é a coluna da frequência acumulada, que vou representar por F maiúsculo. Então, F minúsculo, frequência normal, F maiúsculo, frequência acumulada. Ela vai ser útil para a gente para o cálculo da mediana. Então, lembra, aqui eu tenho o valor e a frequência. O número 1, o valor obtido é o 1. Lembra que isso da nossa primeira aula vem lá do lançamento do dado, a repetição do lançamento de dados por 50 vezes. São os resultados que nós organizamos na aula anterior. Então, o número 1 apareceu 10 vezes, o 2, 9, o 3, 8 e assim vai. Então, esse valor da frequência é a repetição desse número. Então, ao invés de fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes, e a gente sabe que uma soma de parcelas iguais pode ser escrita em forma de multiplicação, que é muito mais simples, então a gente faz a multiplicação. E aí a gente vai chegar que o cálculo
da média vai ser 1 vezes a frequência, 2 vezes a frequência, dividido pela soma das frequências, que são 50, né? Vai dar 50, que é a quantidade de valores que a gente tem. Então, 166 dividido por 50, 3,32, o valor da nossa média aritmética. Mediana, quantidade é par, então eu preciso pegar os dois números que estão no meio. Então, aplicando a fórmula, aqui eu tenho 50 dividido por 2, 25. O 25 e o próximo, né? Então vai ser o 25 e o 26, são os dois termos centrais. E aí que entra a frequência acumulada. A frequência acumulada ajuda a gente achar a posição deles aqui, sem precisar escrever esses 50 números em fila. Bom, 50 dá até para escrever, não dá? Mas e se fossem 200? Dá para escrever ainda. Dá trabalho, mas dá. E se fossem 1000? E se fossem 10.000 valores? Você iria escrever eles todos em ordem? Não. Então a frequência acumulada serve para facilitar o nosso trabalho. Bom, vou procurar aonde que está o termo 25 e 26. Vou olhar na frequência acumulada. O que é? Ó, primeira linha tem frequência 10. A segunda é a soma desse valor com o próximo. 10 mais 9, 19. E 19 mais 8, 27. Eu vou acumulando os valores até chegar no 50 no último. Bom, primeira linha até o 10, segunda linha até o 19, terceira linha até o 27. Opa, o 25 e o 26 já ficaram para trás, ou seja, eles estão nessa linha. Então, essa linha, que está o x25 e o x26, vai ser a nossa mediana. Quem vai ser o nosso valor de mediana? 3. Ou seja, se 25 e 26 estão na mesma linha, então seria a média aritmética entre 3 e 3 e 3, ou seja, é 3. Se por acaso o 25 estivesse na linha de cima e o 26 na linha de baixo, teria que fazer a média aritmética entre 3 e 4, que não foi o que aconteceu aqui. E a moda, bem tranquilo, maior frequência é 1, apareceu mais vezes, está definida a nossa moda, pronto, bem tranquilo. Vamos para o nosso último exemplo, onde a gente vai trabalhar com intervalos de classe. Bom, como que eu vou fazer o processo de multiplicação agora se eu tenho uma classe e não um valor específico? Estou considerando que eu não tenho acesso aos dados originais, que eu tenho apenas a tabela. Então, olhando para essa tabela de intervalos de classe, eu sei que no intervalo entre 45 e 151, dois números apareceram, mas eu não sei quem são os dois números. Eu sei que nesse intervalo, entre 151 e 157, apareceram 3 números, mas eu não conheço quem são esses 3 números. Então, o melhor valor para representar cada classe dessa é o ponto médio de cada intervalo desse. Quem está no meio de cada intervalo desse? Média aritmética entre os extremos do intervalo. Soma 145 mais 151, divide por 2, vai dar 148. Um detalhe, como nossas classes são de 6 em 6, esse aqui também vai caminhar de 6 em 6. Calculou a primeira média, 148, vai somando 6, a gente já acha todos os outros. E agora, esse cara aqui, que vai ser quem vai representar cada classe. E aí, para o cálculo da média, é só pegar ele e multiplicar pela frequência. A gente chama ele de ponto médio da classe. E a frequência acumulada que a gente já viu, também está aqui, a gente vai usar ela para mediana. Então, olha, nossa média, ela ficou 148 vezes 2, 154 vezes 3, pegando o ponto médio da classe. E dividido pelo somatório das frequências. Então, a gente chega na média 164,8. Lembrando sempre, quando eu estou calculando média, eu vou ter que achar valores dentro do intervalo que eu estou estudando. Se eu achei um valor muito fora, tem algo errado. Bom, e agora vamos calcular a mediana. Para a mediana, lembra que eu vou usar a frequência acumulada. 40 valores, eu tenho que procurar o x da posição 20 e posição 21, porque minha mediana, a minha quantidade de valores é par. Então, posição 20, posição 21. Então, aqui, primeira linha vai até o 2, segunda linha até o 5, 15, 29. 20 e 21 estão nesta classe. Nós chamamos de classe mediana. Bom, classe mediana. E agora? Quem vai ser a mediana? Se eu falar que a mediana é 166,
está bem representado. 166 representa bem a mediana, mas nós podemos chegar a uma aproximação melhor, um cálculo que envolve os dados acumulados e a sequência de valores que se repetem. É claro, professor, mas e esse resultado? Será que esse número tem lá no conjunto de dados? Não sei, a gente está calculando uma aproximação e não a mediana, porque aqui não estou tratando mais o rol de valores, mas sim dados agrupados em uma tabela, tá bom? 166 seria um bom resultado, já seria uma mediana bem calculada, mas eu posso aproximar mais esse valor utilizando essa forma, que ela busca parte do limite inferior da classe mediana, no caso 163, o N, que é 40, frequência acumulada anterior à classe mediana, bom, então acumulado da classe mediana é 29 e anterior é 15, e a frequência da classe mediana, que é 14. O C é a mesma amplitude da classe que nós aprendemos a calcular na aula 1. Então, nesse caso aqui, a amplitude da classe é 6, e aí é só aplicar essa fórmula, a gente vai ter esse resultado de 165,14 para a mediana. Bom, está vendo? Bem próximo do 166, por isso que eu disse que o 166 seria também uma boa aplicação. Alguns níveis, por exemplo, algumas provas de vestibular param por aqui, não exigem a aplicação dessa fórmula nem nada, até porque seria desnecessário uma fórmula dessa para uma prova de vestibular. Mas a nível acadêmico é interessante que nós temos uma mediana mais bem precisa. A mesma coisa vai acontecer com a moda. Nós podemos parar numa moda mais simples, e aí é bem tranquilo aqui, porque eu posso simplesmente olhar aquele valor que aparece mais vezes, então a classe que se repete mais é essa, tem maior frequência, e poderia falar que a moda, uma boa aproximação da moda é 166, está ótimo, sem problema nenhum, mas eu posso melhorar ainda a nossa moda, e aí eu vou ter que usar o que a gente chama de delta 1 e delta 2, que é a diferença entre a frequência da classe modal e anterior e diferença da classe modal e posterior. Então, 14 menos 10, a gente faz esse trabalho em torno desse ponto mais alto, que seria da nossa curva, onde a gente tem uma frequência maior. E aí, na nossa classe modal, aplicando essa formulazinha aqui, parte também do limite inferior e essa diferença, a gente vai chegar no valor de 165,4, que é uma ótima aproximação da moda para esse conjunto de dados, tá bom? Espero que tenham gostado dessa parte de medidas de centralidade. Na próxima aula, a aula 3, nós vamos falar de medidas de variabilidade e vamos aprender a usar a calculadora científica. Então, são esses modelos que a gente vai ensinar. São os modelos de calculadoras mais comuns que a gente pelo menos tenho visto em alunos de ensino superior, ou até mesmo cursos técnicos. É uma calculadora barata e tem muitas funções, as funções delas são bacanas, e a gente vai aprender a calcular a média aritmética e o desvio padrão, que é uma das medidas de variabilidade que a gente vai aprender utilizando ela. Então, para a próxima aula, deixo a calculadora pronta e vamos aprender, além das medidas de variabilidade, a como utilizar as funções estatísticas nesse modelo de calculadora. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e curtir. Muita gente assistindo, pouca gente curtindo. Colabora com a gente, ajuda o nosso canal. Curte o canal aí, por favor. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem.